Paz e graças, amado. Queria compartilhar com vocês um pequenininho trecho da oração de Jonas, no capítulo 2, versículo 9, onde ele estava dentro do grande peixe e ele disse que a salvação vem do Senhor. E se a gente for analisar essa oração dele, a gente vai ver que toda a oração de Jonas dentro do grande peixe está explanada em todos os salmos. Está dentro do Salmo 3:8, no Salmo 120, no Salmo 42, no Salmo 143. A gente vai ver que ele realmente ele era familiarizado com o livro dos Salmos. E ele declara todos os salmos dentro do grande peixe. E eu queria falar um pouquinho dessa oração dele, que a salvação vem do Senhor. Então hoje eu queria falar sobre a soberania de Deus na salvação. Se a gente for analisar, a gente vai ver que a salvação ela é um ato soberano, que o Espírito torna a palavra de Deus eficaz. E a gente vai ver que dentro do navio começou o avivamento, começou ali, não na cidade de Nínive. Se a gente for ler lá Jonas 1, 14, 15, 16, vai ver que a salvação através da palavra de Jonas foi eficaz. Quando eles perguntaram, quem é tu? E ele disse, eu sou hebreu e sirvo o Senhor que criou o mar e a terra. Aquilo trouxe grande temor para aqueles marinheiros pagãos. E houve salvação ali. Antes de ele chegar em Nínive, o avivamento começou dentro do navio. Antes de chegar em Nínive. E a salvação chegou em Nínive como um dos maiores sucessos evangelísticos de todos os tempos. E foi uma palavra, como eu disse, foi eficaz, foi o poder do Espírito Santo para a gente, que nos ensina que a palavra de Deus não é por método humano que traz a salvação ao homem, não é método humano, mas sim é a palavra de Deus e a eficácia do poder do Espírito Santo. E quando ele chegou em Nínive, a pregação dele não houve só 7 palavras. Se a gente for ler lá em Jonas 3:4, a pregação dele foi de juízo. Não foi uma pregação de amor, mas foi uma pregação de juízo. E onde ele diz que em 40 dias a cidade será destruída. A pregação dele foi só isso. E a gente conhece a história e sabe tudo o que aconteceu, que foi um dos maiores avivamentos da história. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre isso aqui. Se a gente, no livro de Jonas nós aprendemos algumas coisas. Eu queria compartilhar com você. Em Jonas, o vento obedece a Deus. O mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, a planta obedece a Deus e o verme obedece a Deus. Todo mundo obedece a Deus, exceto o profeta Jonas. E nesse pequeno livro a gente aprende 5 grandes coisas que eu queria compartilhar com vocês. 5 grandes coisas. A grande recusa, teve a grande recusa, o grande peixe, a grande cidade, o grande desgosto e o grande Deus. 5 coisas nós aprendemos nesse livro. E depois, por último, para encerrar, a gente fala que Jonas não foi um grande profeta. 5 grandes. Então eu queria compartilhar com vocês que no livro de Jonas a gente vai ver que a salvação pertence ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês que no livro de Jonas, Deus poupou os marinheiros quando pediram misericórdia. Deus salvou Jonas quando orou dentro do peixe. Deus salvou o povo de Nínive quando respondeu à pregação do profeta. Deus respondeu às orações daqueles que o buscam. Ele sempre fará a sua vontade e deseja que todos venham a ele. Confiem neles e sejam salvos. Podemos ser salvos se dermos a devida atenção às advertências que recebemos através da sua palavra. Deus agirá conforme a sua graça se respondermos com obediência e concedermos a sua misericórdia e não o castigo. Por isso a salvação ela se estendeu a todos. A gente vai ver que é interessante que Jope, que era o lugar de fuga de Jonas, para nós seria lugar de fuga. Foi o mesmo lugar que Cornélio mandou buscar Pedro. Lá em Atos 10, a gente vai ver no capítulo 34, interessante, que ele tinha o mesmo pensamento de Jonas. Era um patriota israelita que achava que a salvação era só dos judeus. Mas a gente aprendendo com Jonas e com Pedro que a salvação não é só dos judeus, a salvação vem dos judeus, mas a salvação ela é para todos. Então Pedro ele fala assim no versículo 34 e 35 de Atos 10. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e o faz como justo. Então, para encerrar, eu queria deixar um último versículo do apóstolo Paulo em Tito 2:11, onde o apóstolo Paulo fala assim, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Então, eu queria deixar essa palavra que o Espírito Santo possa trazer ao coração de cada um,
possa estar edificando e possa fazer resultado naquilo que o Senhor tem mandado. Amém, amados. Deus abençoe.